Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. E nesse segundo ano de temporada a gente já está com entrevistados para lá de especiais, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre seres humanos e principalmente sobre trajetória. E aí até coloco aqui um livro, no nosso programa a gente não costuma entrevistar autores, né? Falar sobre um livro XY, mas no caso desse aqui, só pelo título você já consegue imaginar como vai ser o programa, que é Sonhar Alto, Pensar Grande. Nós estamos aqui com o Theonis, que é o professor dos professores. E aí, para fazer essa entrevista, estamos aqui com o parceiro, né, com o amigo Paulo Queja, que é o co-apresentador do Pessoas de Valor. Theonis, obrigado pela sua presença, uma honra. A gente fica até meio nervoso, né, porque tá com um cara aqui que é a história do desenvolvimento, principalmente quem trabalha, né, com desenvolvimento humano, que é o meu caso também. É uma honra estar contigo aqui, independente do livro, né, eu sei que a tua história é incrível. E aí aqui nos bastidores você já estava contando algumas delas, eu falei, vamos contar essas histórias um pouquinho para as pessoas. Por quê? Porque o programa ele tem essa essência de mostrar um pouquinho a trajetória dos profissionais, das pessoas e também dar um exemplo, né, de certa forma para quem está assistindo. Por isso que o nome Pessoas de Valor, né? São pessoas realmente de valor. No teu caso, você tem uma trajetória que até no próprio livro você conta um pouquinho de uma pessoa que começou lá bem humilde, tal, simples, tal, e alcançou um dos pontos mais importantes no mundo, né, sendo presidente de uma multinacional, mas principalmente sendo uma pessoa maravilhosa como você aí nos bastidores, a gente conversando e admirado, né, por 100% dos profissionais, das pessoas que convivem contigo. Então, obrigado pela tua participação aqui no Pessoas de Valor. A gente vai, na verdade, eu não vou te entrevistar, a gente vai ligar a câmera para você contar suas histórias, né, Paulo? Pessoa incrível, né? Me fala uma coisa, e eu queria começar já com uma provocação, a gente já preveniu essa provocação. Existe uma parte na hora que você fala, dentro de tantas histórias, que você fala sobre essa questão do teu DNA, né, do DNA de RH. E como que é essa tua visão, né, desse DNA? As pessoas que nasceram para lidar com outras pessoas, para cuidar de pessoas, isso é da essência delas? Muito bacana. Bom, antes de mais nada, super obrigado pelo convite para falar para esse público tão interessante que é o que assiste vocês, né? Eu estou muito honrado de estar aqui hoje e você falou sobre a importância de pessoas, né? E que me chamam de mestre, de professor, etc. E cada vez que eu sou chamado assim, num primeiro momento eu fico muito feliz, né? Mas eu queria dizer para vocês que estão assistindo esse programa o seguinte: quando eu tinha 14 anos de idade, morava em São Paulo, veio o meu avô que morava em Minas Gerais e uma vez por ano, cada 2 anos, ele vinha visitar minha mãe, a filha dele, né? E ele chamava-se Alfredo Baronto. E nós estávamos lá no jardim da minha casa, virado para a rua, conversando, e estava passando uma carrocinha com um rapaz carregando um cachorrinho e passando na carroça. E daí o meu avô falou para mim, ele não me chamava de Theonis, ele falava Teninho. Ô Teninho, eu fico observando meus netos, ele tinha 14 netos, e um por aí, eu acho que você é uma pessoa que vai se dar bem. Eu fico olhando assim, você tem um jeito, tal, eu acho que... mas isso eu quero que você esqueça. E daí eu não entendi nada, que eu estava ficando assim já orgulhoso e com vaidade, né? Pô, meu avô está falando que eu sou um cara legal, que eu vou me dar bem e tal, né? E de repente ele falou assim, isso eu quero que você esqueça. Não entendi, mas aí fiquei aguçado, o que ele vai dizer, né? Ele falou, olha, se um dia isso acontecer contigo e você crescer e você subir, você nunca se esqueça que a pessoa mais rica, mais poderosa, mais bonita, mais famosa, mais que existe no mundo, quando ela morre e dá 24 horas, ela fede igual o mais humilde que é aquele carroceiro que está passando ali. Então isso é um freio que eu tenho na minha vida, porque realmente o ego, a fama, a situação econômica pode mexer com a gente e você se transforma numa pessoa que não é do bem. Você deixa de ser uma pessoa original, você passa a ser um uísque paraguaio, né? Então eu tenho sempre esse cuidado. E voltando então à sua pergunta, né? Eu acho
que... Na verdade, eu até já corto, né? Porque, assim, na verdade, o teu DNA vem lá do teu avô, então, né? Já vem do meu avô. Isso mesmo. Porque o teu avô já mostrou que era efetivamente um bom gestor de pessoas, que é tratar todo mundo igual, pelo menos, né? E que incrível, né? Eu nunca me esqueci disso, né? Quantas coisas ele me falou na vida, mas isto eu guardei, né? Lógico, você tem um crescimento, a tua ascensão, a tua jornada, realmente é um exemplo para todo mundo que está assistindo. Por sinal, é importante recomendar até o livro, né? Leia, né? O livro que trata um pouco disso, mas no caso aqui de quem está assistindo, o que a gente pode falar para as pessoas em relação a essa questão do teu DNA? Eu tive o privilégio de aprender muito rápido que quando você domina no seu ambiente profissional, no seu ambiente de trabalho, no seu negócio, né, aquilo que você tem que fazer, a partir dali, tudo diz respeito a relacionamento humano. Pode ser o seu cliente que você telefona ou vai visitar, pode ser o seu colega de trabalho que tem uma interdependência contigo para fazer o trabalho, pode ser os acionistas da empresa. Acaba que é o relacionamento humano que faz o tema, o desafio ser um sucesso ou não. Eu digo que o país que tem o melhor futebol do mundo é o Brasil, até prova em contrário. Aliás, o Pelé acabou aí de fazer 80 anos de idade, né? O Brasil é famoso. Eu já estive em 58 países do mundo trabalhando e alguns também em turismo, mas 58 até hoje na minha vida. E a maioria foi trabalhando, país que depois eu nem voltei mais como turista, né? E todo lugar que você chegava, pode ser no Vietnã, pode ser na Indonésia, pode ser na Bolívia, falava, sou brasileiro, Pelé, 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 né? Realmente é o país do futebol. E como pode um país do futebol, que já era tricampeão do mundo e que faz uma Copa do Mundo no Brasil, toma de 7-1 da Alemanha, com aquele time que era impressionante, né? Por quê? Pessoas, seres humanos, né? Eram a nata da nata do futebol mundial, porque os brasileiros bons hoje jogam no exterior e perderam de 7-1, não perderam de 1-0, perderam de 7-1, né? Então veja como o ser humano... Quando você falar isso no programa aqui, tem um monte de gente traumatizada que começou a chorar, tá assistindo o programa, porque só de lembrar, né, é um trauma que todo brasileiro quer esquecer. Olha, tem aqui um lencinho para você que está chorando, viu? Me fala uma coisa, até por esse exemplo do futebol, né, que assim, a questão da equipe, do time e tal, e hoje tem muito essa coisa do coach, aí tem novas funções, então no MBA mesmo a gente fala muito dessa coisa do desenvolvimento de gestor de pessoas, né, então tem o RH, então tem as diversas funções, aí a gente já falou outro dia num programa também sobre essa questão da inteligência artificial, né, teve muita transformação, né? Muitas transformações, na verdade. O que você considera, por exemplo, a essência da profissão? Eu sei que também, eu acabei na tua apresentação falando, você também faz parte, né? Você é presidente do conselho, não é? Deliberativo, da BRH Brasil. Então, assim, de certa forma você acaba sendo o ícone dos profissionais de RH que eventualmente estão assistindo nesse momento. O que a gente pode trazer com todas essas transformações? O que fica da essência do profissional, na tua visão? Olha, o profissional de recursos humanos, ele pode se tornar, pelas suas qualidades pessoais, pela sua vontade de ser profissional de recursos humanos, uma das pessoas mais importantes do time de executivos da empresa, ou não. Se ele for um burocrata, se ele for uma pessoa assim que não tenha o arrojo de interpretar o que é, né, a sua responsabilidade para os seres humanos, ele pode ser uma pessoa fracassada. Nos sábados, domingos e feriados, todas as empresas são mais ou menos iguais. São os mesmos móveis da moda, né, o carpete, os instrumentos de hardware para tecnologia, para trabalhar, vai falar, puxa, mas está muito parecido tudo. É verdade, é muito parecido. Quando que o primeiro andar, ou o prédio da direita ou da esquerda, ou a sala 1 ou sala 2 fica diferente? Segunda-feira. Por quê? Porque chegam as pessoas. Aí sim tem diferença de um andar para outro. Aí sim tem diferença de uma cidade para outra. Aí sim tem diferença de um país para outro país. Quer dizer, quem movimenta para o bem ou para o mal
né? A humanidade, a palavra é humanidade, são os seres humanos. Né? E quando você então faz parte de um trabalho que você tecnicamente, como profissional de RH, né, você tem que gerir isso, você está com o bem mais precioso de uma empresa. O que é uma patente? Eu trabalhei por 29 anos, 28 anos e meio na Bayer. Uma empresa alemã fundada em 1863, eu não me enganei, 1863, e que chegou no Brasil em 1895. Para vocês lembrarem da data, tinha 6 anos que o Brasil era república. A Bayer já estava aqui no Rio de Janeiro trabalhando. Então, isso é um estado em si, né? É uma empresa centenária, né? E quando eu cheguei lá para trabalhar na Bayer, você percebe rapidamente que aquilo é um estado em si. Uma padaria é um território. O dono da padaria, o seu Manuel, o seu Joaquim, né, os funcionários, o que vai trabalhar no forno, o que fica no caixa, aquilo é um time. Para dar certo essa padaria e você querer acordar de manhã e tomar o seu cafezinho lá naquela padaria, tem que ter alguma coisa que te atrai, né? E isto, quem que está por trás disso? É o seu Manuel, que é o dono. Numa empresa é o profissional de RH que tem essa coragem civil de dizer para o presidente, para os acionistas, está errado isso não pode acontecer. Você tem que ter esse sentido crítico, né, para você fazer a sua empresa evoluir e se diferenciar das demais. Vou aproveitar o gancho. Vou aproveitar o gancho. Por favor. E aí a diferença são as pessoas. E vem a diferença da pessoa Teunis. E aí quando a gente conhece o Teunis, trabalha com o Teunis, daquilo que se fala dele, vem a figura de fato, a pessoa de fato, que não só lidera a equipe, mas inspira a equipe. Como membro naquele momento, eu me lembro que você estava num momento de transformação, você tinha metas muito fortes e muito claras para a entidade naquele momento. E você imprimiu isso nos nossos corações. Foi algo assim... Eu não tinha visto esse tipo de forma de liderar. E o seu tamanho um pouco menor do que o meu em altura tornava você uma pessoa muito grande na prática. E quando você está falando assim, a diferença são as pessoas, eu quero saber dessa diferença. Como é que você faz, Teunis, para inspirar as pessoas? Porque se fala que líder de fato é aquele que inspira os outros a fazerem o que é necessário, mais ou menos assim. Como é que você faz isso? Como é que você consegue, na prática, eu digo que isso aconteceu não só comigo, mas todos os diretores regionais e vice-diretores na época eram unânimes nesse sentido, e também os diretores que trabalhavam juntamente com você na diretoria da BRH São Paulo, de quão inspirador, quão claro eram suas visões, como você conseguia passar com tanta clareza e compartilhava com a gente essas coisas de forma intensa. Fazia questão de participar das reuniões das regionais, presenciais, onde você estivesse, para falar com a gente, ou por toda a reunião, ou por um momento, no mínimo, para falar com a gente. Como é que você faz isso? Inspirar as pessoas a conseguir o resultado que você nos direciona? É uma pergunta muito bacana e eu tenho que ficar um pouco nesse foco da BRH, que é o exemplo que você deu. Eu acho que quando você tem uma missão a ser cumprida, né, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer qual é o seu papel e qual é o ambiente. Quer dizer, qual é o campo de batalha, onde é que eu vou lutar, né? Eu tenho que olhar de cima, tenho que olhar de baixo, tenho que olhar do lado. Mas a gente realiza, mas realizar não dá para fazer sozinho, né? Você tem que engaja as pessoas. Você tem que puxar essas pessoas para você, né? Aliás, tanto para o bem como para o mal, né, os grandes avanços do mundo e também as grandes crises que tiveram no mundo foi porque líderes levaram as pessoas para o bem ou para o mal, né? Então, você tem que ter essa visão de levar para o bem, né? E esta força, olha, vejam que coisa curiosa, até hoje no mundo inteiro, né, os automóveis têm um motor. E a primeira pergunta que se faz é qual é o horsepower, o HP, quantos HPs tem esse carro? Cavalos de força, né? Cavalos de força. Quer dizer, o automóvel não anda sozinho, ele é medido pela légua do cavalo. Então, o ser humano, ele também precisa de uma luz, ele precisa de um guia que o inspire e que faça sentido. Porque você pode também levar pessoas para o mal.
né? Nós temos exemplo da Alemanha, onde eu vivi 8 anos e meio, né? De um maluco lá que conseguiu ludibriar as pessoas e levou um país que era super civilizado para o mal. Sobre isso, né? Não é? Então, a inspiração pode levar para o negativo. Eu acho que tem que ser pela inspiração e tem que fazer sentido, né? E testar com os seus liderados as suas ideias. Você não pode falar, vamos fazer assim. Não, você tem que ver se isso vai dar certo, porque às vezes tem uma pessoa que está caladinha ali, que levanta a mão e dá uma pergunta, nossa, nós não vimos isso, não é? Sim. Então, eu acho que é por aí. Vou chamar um intervalo, porque o programa é de meia hora e a gente vai fazer 1h30 de programa hoje especial, né? Porque tem muitas histórias aqui. Então, a gente volta num minutinho aqui na Santa Cecília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta aqui com uma entrevista para lá de especial. Tem alguns programas que a gente fala, esse programa tinha que ser 1h30 para dar certo, porque tem tanto conteúdo. Imagina um cara que é história, né, de realização, de sucesso, de tudo. E eu queria voltar aqui nesse bloco perguntando uma coisa que de certa forma é específica para os profissionais, né, de RH. Muitos professores, na hora que estão dando aula lá, comentam, né, muitas vezes você é citado, outros profissionais são citados por conta de ser referência mesmo, como você já falou no primeiro bloco, a gente falou que são pessoas que inspiram, né? E teve um momento que saiu lá numa reportagem e tal, que o profissional de RH vai acabar. E diz a lenda que essa frase é sua. E aí, você como presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Profissionais, que inspira os profissionais, vai acabar mesmo? Que história é essa? A manchete dessa entrevista que eu dei para um jornalista, né, saiu em letras garrafais. O RH vai acabar. Depois tinha uma vírgula e escrito em letra minúscula, da maneira como é feito hoje, né? Então, eu acho que é uma das profissões que mais sofre transformações. Esta mesma pessoa na época me perguntou, para você, quando é que nasceu o RH no Brasil? Eu não esperava essa pergunta, mas eu falei, eu acho que eu tenho a resposta. Para mim, o primeiro profissional de RH que teve no Brasil chamava-se Padre José de Anchieta, que desceu aqui no Brasil de uma caravela para catequizar os índios, para eles trabalharem para os portugueses. E não deu certo, né? Daí o Brasil começou um ciclo de escravidão, trazendo escravos da África, né? Uma época terrível no sentido assim, de força de trabalho escrava, né? Mas o Padre José de Anchieta era um selecionador e recrutador de pessoal. E qual que seria a próxima etapa do profissional de RH? Ele evoluiu muito, né, quando surgiram as leis trabalhistas no governo do Getúlio Vargas e que precisava de advogados para interpretar a CLT, a Consolidação de Leis dos Trabalhos, para aplicar isso nas empresas. Então, os advogados viraram grandes profissionais de RH, né. Depois teve uma fase que chegou a indústria automobilística no governo JK, do Juscelino Kubitschek, que o desenvolvimento industrial era tão grande e as pessoas que faziam pesquisa de salários e treinamento eram muito importantes na área de RH, porque tinha que estruturar isso na empresa para contratar pessoas, para treinar pessoas, né? E hoje teve a fase dos psicólogos, né, que ainda tem hoje uma boa parte, porque é o ser humano, é como tratar o ser humano, é uma fase muito rica do RH. E então, qual que é o RH do futuro? Eu vou dizer para vocês também fazendo um jogo, né? Eu digo que existem profissionais de RH que se sentem super eficientes, com vontade, com garra, porque ele é o gandula do time. Ele fica do lado de fora do jogo, assistindo, né? Quando a bola cai, ele com a maior eficiência do mundo pega a bola, devolve para o jogo, continuar, né? E pula quando sai o gol, mas ele está nessa função. Daí ele fica tão conectado que ele faz um curso e torna-se massagista do time. Daí ele ajuda os jogadores lá no intervalo, esquenta as pernas e tal. Ele é o RH. E depois ele ganha tanta confiança que ele vira cartola. Ele já vai envelhecendo também, daí ele senta do lado do presidente, fica assistindo o jogo da arquibancada, dá palpite, etc., né? Este profissional de RH, nesta analogia, acabou. Não existe mais. O profissional de RH hoje é um dos 11 que está dentro de campo.
E eu arrisco dar um número de camisa para ele. Ele é o camisa 5. É o cara que passa a bola para o presidente, que articula o ponta direito, ponta esquerda para fazer gol, para o time ganhar, volta, ajuda o goleiro para sair jogando com a bola, né? Esse é o profissional de RH. E quando o time perde, ele é punido, ele não está fora da responsabilidade, e quando ganha, ele dá a volta olímpica segurando a bandeira e a taça junto. Esse para mim é o profissional de RH de hoje. Você que está achando que você tinha muito trabalho até agora, né? Diga não, você vai ter muito mais trabalho daqui para frente, viu? Camisa 5. É isso aí. Agora, fala uma coisa, como que um profissional de RH se torna CEO, né? Chega à presidência de uma organização? Porque, em geral, a gente sempre costuma dizer assim, o cara que vai chegar lá, em geral, né? Assim, o marketing, vendas, do comercial e tal. E aí o pessoal do RH, até dentro dessa linha que você vem comentando agora há pouco, né, que está lá no Gandula, em geral o Gandula não vai entrar em campo e nem ser o artilheiro, né, ou ser o técnico. Né? Como que é, no caso, essa tua experiência de ter uma visão, né, das pessoas de repente assumir, né, o cargo que você assumiu, principalmente nessa trajetória daquele menino que um dia ouviu do avô falando lá, olha, esquece isso que eu te falei. Você assumiu a presidência com essa frase do teu avô ainda? Muito bacana. Então, essa pergunta me leva até a uma certa assim, emoção, né? Porque eu comecei a trabalhar na Bayer em 1973, com 21 anos de idade, como assistente de recursos humanos. Todos os diretores da Bayer, eram 11, eram alemães. Eles não davam cargo de diretor para brasileiro. Isso não existia, e os brasileiros eram gerentes, né, de gerente para baixo, na estrutura organizacional daquela época, 1973. E eu comecei a trabalhar e constatei isso, ninguém falava, aqui só tem alemão dali para cima, não. Toda sala que eu ia para pegar uma assinatura, alguma coisa, era um diretor alemão. Falei, eu vou embora dessa empresa. Pô, aqui não tem um futuro, eu não vejo um brasileiro. Daí comecei a perguntar, não, brasileiro não tem. Gerente para baixo. Né? E daí eu falei, não, mas espera aí, antes de eu fazer isso, eu vou começar a estudar alemão, porque esses caras falam entre eles, eu não entendo nada. E comecei a estudar alemão à noite no Goethe-Institut, aqui na esquina da Augusta com a Paulista, antes de ir para a faculdade, porque eu estudava à noite, fazia a faculdade à noite, administração de empresa. E um belo dia eu cheguei para o meu diretor alemão, que falava muito mal português, né? E cumprimentei ele em alemão pela manhã. Guten Tag, Herr Dr. Müller, wie geht's Ihnen? Bom dia, Dr. Müller, como vai o senhor? E ele olhou assim para mim, né, porque eu não tinha contato, estava estudando alemão. Eu falei, eu não vou aprender essa língua, depois vou contar que vou fazer, não vai dar certo, estou fora, né? E daí ele olhou e falou assim, o que acontecer? Baixar uma espirra de alemão em você? Eu falei, não, Dr. Müller, é que eu estou estudando já alemão um pouquinho e tal. Ele falou, onde você está estudando? Daí eu falei para ele, né? E ele falou assim, agora a Bayer paga você. E daí a Bayer começou a me pagar o curso de alemão, porque ele achou aquilo legal, de um jovem de 21 anos de idade estudando alemão, né? E eu comecei a estudar e gostava muito de estudar o alemão, e nisso começou a gerar uma aproximação. E um belo dia, agora respondendo claramente a sua pergunta, eu com 29 anos, esse Dr. Müller foi transferido para a Alemanha por aposentadoria, né? E o meu presidente na época, Rolf Löschner, que foi o grande mentor que eu tive na minha vida profissional, me chamou e falou assim, Teunis, você está com 29 anos, né? Eu falei, sim, senhor Löschner. Ele falou, eu vou te oferecer a função de sucessor do Dr. Müller. Eu olhei assim e falei, caramba, brasileiro, olha os defeitos, né? Brasileiro, 29 anos de idade, né? Não vai dar, né? Será que... 29 anos naquela época era muito novo. Garoto, né? Daí ele falou, só que deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar essa função, mas você vai ter que ser chamado de gerente, a Alemanha não aprova te chamar de diretor, porque você tem 2 defeitos. O primeiro é ser brasileiro, o segundo é ter 29 anos. Então são coisas que ainda não passam na cultura da empresa. Se você topar, e daí... Que arrojo do seu líder, hein? Muito, E daí eu falei, tô dentro. E com 34 anos de idade, eu recebi da Bayer um cartão de visita de diretor e uma carta de nomeação. Não mudou meu salário, minha sala, minha secretária, minha responsabilidade, mas daí eu fui o primeiro brasileiro como diretor da empresa.
Perfeito. Assim que eu assumi a diretoria. E nós fizemos trabalhos revolucionários na época que a Bayer foi benchmark para a revista Exame, para jornais, a Gazeta Mercantil que existia na época, né? E, enfim, virou um case assim, muito interessante. Não a minha pessoa, a área de RH da Bayer. Nós tínhamos uma equipe muito boa, pessoas brilhantes trabalhando comigo, que me ajudavam muito também, e a gente fez isso acontecer lá. Ele está respondendo aquela nossa pergunta lá feita antes, né? A inspiração, né? Vocês estão percebendo? Ele não fala assim, eu fiz isso, não, eu tinha uma equipe maravilhosa, a equipe fez, não sou eu, sou RH, e ele comandava essa equipe. Essa é a diferença de quem inspira de verdade, né? E aí nisso você depois subiu para... Com 34 anos de idade eu fui nomeado então diretor, ganhei o cartão de visita, né, de diretor, e quando eu estava com 35, este presidente me perguntou, Theonis, o que você está pensando do futuro? E daí eu expliquei para ele qual era a ideia que eu tinha, porque na época o RH no Brasil era muito forte no ABC paulista. Sim. Porque ali estava surgindo o sindicalismo, tudo aquilo, e eu tinha umas paqueras assim de pessoas, headhunters, que falavam, você não quer ir para lá, para a empresa automobilística tal, e você na empresa alemã, lá tem empresa alemã também, e eu gostava muito da Bayer e não saía. E daí ele falou assim, você está nadando numa lagoa, o presidente da Bayer, eu vou te jogar no mar se você quiser. E se você não se der bem, morreu. Se você se sair bem, as coisas vão ser boas para você. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu vou te transferir para a Alemanha. Em agosto de 86, eu estava desembarcando na Alemanha com 3 filhas de 11, 10 e 7 anos de idade, minha esposa na época, e um cachorro, né? E fui ser gerente de produtos herbicidas, de RH para herbicidas. E lá fui eu. E fiz esse trabalho durante 2 anos como gerente de produtos de um produto específico herbicida para usar em soja, né? Da cultura de soja. Eu não vou falar agora para vocês do que se trata isso, mas é para matar ervas daninhas, que competem com as plantas que você quer que fiquem vivas e que deem produtividade. Depois que eu fiz isso 2 anos, eu fui para óxido de ferro. E nesse período a Bayer da Alemanha, eu já estava desvinculado do Brasil, me contratou como um empregado alemão, né? E fui trabalhar com óxido de ferro, que é um produto inorgânico, e fui vendedor, bater mala na Europa vendendo óxido de ferro, bater mala mesmo, saí visitando o cliente e tudo, e depois me tornei diretor mundial comercial da área de óxido de ferro da Bayer, né? Daí eu voltei para o Brasil, vim ser diretor financeiro do Grupo Bayer aqui no Brasil, e depois presidente da Bayer Polímeros. A Bayer tinha divisão agroquímica, que eu não estava mais, tinha divisão farmacêutica e tinha essa divisão de petróleo, de polímeros, que foi a que eu presidi. Para fechar, eu comecei com esse livro, aí eu vou fazer essa pergunta. Um pouco da tua história que você contou lá, desde o teu avô, a frase, a tua infância e tal, tem a ver com essa questão do sonhar alto e pensar grande? Resumidamente, o título do teu livro é essa tua essência? É isto, e nesse meu livro, porque às vezes tem alguém que pode achar bonita a capa ou querer comprar ou ganhar de presente, mas não tem vontade de ler, não se preocupe, eu resumi o livro em 15 mandamentos que estão no livro. E daí eu comento. Então quem for meio preguiçoso e tal, mas quiser, pode ler o resumo nos 15 mandamentos, né? E na minha história de vida, esses 15 mandamentos eu não copiei dos mandamentos da lei de Deus, não. Foi o que me ajudou a sair bem na vida, né? E tem várias coisas, estou lembrando de um agora, se você me permite, eu não vou falar os 15 não, mas perdoe quem já te magoou. Você abrirá espaços no seu coração para colocar coisas boas. Porque o ódio de alguém consome um espaço muito enorme no seu coração que você poderia estar usando para outra coisa, né? Claro que quando você toma uma porrada de alguém, quando alguém te humilha, quando xinga, ou acontece uma coisa grave, você fala, caramba, olha o que esse meu irmão, meu primo, meu parente, meu vizinho, meu chefe fez comigo. Aguenta. Espera, no box contam até 10 para o cara levantar, no Total Fine também. Então, use esses 10 minutos para se recompor, vai dormir, pensa até o dia seguinte, não dá logo uma porrada de volta, né? A vida tem que ser para frente, os nossos olhos não ficam na nuca, é para frente que a gente vai. Perfeito, obrigado. Obrigado, foi uma honra, né? Muito obrigado, muito obrigado. Sensacional, né? Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Deus.
Obrigado. Um grande prazer ter você aqui, como sempre. Legal. Tratar com E você. o bom do Pessoas de Valor é isso, né? A gente poder trazer, né, grandes nomes que a gente já trouxe ao longo dessa jornada, né, do programa. Também começou bem pequenininho e hoje tem a extensão que tem. E aí nomes como o grande tênis aqui do nosso lado acaba reforçando esse conceito de que a gente também está no caminho certo. E claro, né, o programa aqui na Santa Cecília TV tem esse propósito de levar um pouquinho de desenvolvimento humano, levar um pouquinho essas jornadas, essas experiências das pessoas mais experientes, para que a gente aprenda um pouquinho com elas, tá bom? Fica com a programação da Santa Cecília TV e a gente volta, claro, na semana que vem.